Palavra do Senhor em Eclesiastes, o capítulo de número 8. Queria ver se dá para interligar aqui. Já deu? Já deu. Eclesiastes, o capítulo 8. E nós vamos, meus irmãos, à medida que este capítulo for sendo repartido, nós vamos ler este trecho da palavra do Senhor. Nós vamos apenas, neste momento, fazer a primeira pergunta que o texto faz, que está no versículo 1. As duas primeiras perguntas. A igreja pode ler comigo, por favor? Duas perguntas só. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós pedimos mais uma vez que na Tua misericórdia e na Tua graça o Senhor nos ajude a transmitir o texto bíblico e que o Senhor nos leve a meditar a respeito deste capítulo da Tua palavra, que retrata a experiência daquele homem muitos anos antes da nossa existência. Nós suplicamos, nosso Deus, que o Senhor assim nos fortaleça, assim nos instrua. Abençoa o pastor Luiz Roberto, que está lá em Louveira, e que aquele povo de Deus também esteja, ó Deus, em altos louvores, como nós estamos aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que antecede o versículo 29 do capítulo 7 diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O texto que nós vamos falar hoje é da sequência de pregações que o reverendo Luiz Roberto tem feito. E começa exatamente com a ideia da identificação do sábio, ou a identificação da sabedoria. E diversos autores que o reverendo Luiz Roberto tem examinado, um deles fez a sugestão deste título para o capítulo. Use a sabedoria, mas conheça as suas limitações. É claro que quando o nosso autor escreveu, ele estava escrevendo sobre a ótica da vaidade. E eu gostaria de, a exemplo do que fiz na outra vez que preguei sobre Eclesiastes, lembrar um pouco do conceito de vaidade. A vaidade é descrita pelo hebraico como a brevidade, como a ausência de substância, uma coisa efêmera, uma coisa que vem e vai. Há momentos da vida da gente em que nós nos orgulhamos de alguma coisa, e esse orgulho é infundado, porque ele é passageiro. Nós nos orgulhamos de ter o melhor carro, mas ele envelhece. Nós nos orgulhamos de ter cursado a melhor faculdade, mas ela tira nota ruim no MEC. Nós achamos que temos o melhor casamento, de repente nós temos uma briga fatal. Enfim, tudo quanto nós nos gloriamos, sem dúvida alguma, por causa da nossa transitoriedade, por causa da nossa limitação, é passageiro. Não há motivo nenhum para o homem se gloriar. A Escritura diz que se alguém quer se gloriar, se glorie em Deus. Porque Deus não muda, Deus não fracassa, Deus não é falho, Deus não é imperfeito. Se alguém quer se gloriar, se glorie no Senhor, diz a Escritura. Também o conceito de vaidade passa por uma significância de desconfiança e fraqueza. Então, há exemplos bíblicos a respeito dessa situação. O que para vocês parece ser uma parede fendida, uma parede com rachaduras. Será que nós teríamos coragem de estar num templo cheio de rachaduras? Porque
Porque, na verdade, ele está demonstrando a fraqueza da sua estrutura. Uma outra expressão do conceito de vaidade é a futilidade. Tudo quanto a pessoa faz não tem resultado que permanece. Tudo quanto as celebridades dizem e fazem não permanece. Elas são esquecidas. Há uma série de filmes falando de pessoas que foram famosas no seu tempo e que morreram à míngua, na miséria. Esses dias eu estava lendo uma notícia a respeito do cantor João Gilberto, que foi simplesmente o maior comunicador da bossa nova do Brasil no mundo. Hoje os filhos disputam quem fica com os direitos autorais dele, a ex-mulher o processa, ele está fechado num apartamento emprestado, ele não tem coragem de sair na rua, ele não... É uma nuvem, é um pó. Acabou. É um resto de ser humano. Tudo que ele produziu não tem efeito, não tem resultado. Isso pode acontecer conosco, meus irmãos. E vaidade pode ser aquilo que nos dá a falsa impressão da verdade, mas é, na verdade, engano. E eu queria então lembrar que o livro de Eclesiastes inteiro retrata a vida humana abaixo do céu. É como se o escritor dissesse: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O ser humano é fraco. O capítulo 8 vai falar exatamente da questão de sabedoria, a questão de como usar a sabedoria, a questão de como desenvolver a sabedoria. E, na verdade, o primeiro aspecto que nós vamos tratar aqui vai do versículo 1 ao versículo 6. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. A questão do nosso pregador é que, quando nós adotamos como princípio da nossa vida buscar a sabedoria, isto modifica o nosso ser. Se há uma coisa que nós deveríamos ambicionar na vida, seria buscar sabedoria. Não dinheiro, não status, não posição, não cultura, não. O apóstolo Paulo, quando fala da questão de nós procurarmos alguma coisa, ele diz: o exercício físico, que nós damos tanto valor, para pouco aproveita. Mas a piedade, em tudo aproveita. Parece que a verdadeira sabedoria não está em nós malharmos o nosso corpo que vai definhando. Ele começa a definhar quando a gente nasce, sabiam? Ele desenvolve, mas ao mesmo tempo ele está envelhecendo. E nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando fracos, nós vamos ficando frágeis. O que buscar? O que viver? O que tentar fazer? Como deve ser a nossa vida? O pregador diz que quando a gente busca a sabedoria, o nosso rosto muda, a nossa forma de olhar a vida muda, a nossa proposição de vida muda, a gente passa a compreender uma série de coisas. Mas é importante para nós pensarmos no fato de que, além de nós sermos diferentes com o uso da sabedoria,
Na verdade, nós temos um compromisso. E esse compromisso, segundo ele, é conviver com as pessoas que mandam sobre nós por causa do juramento que nós fizemos a Deus. É interessante nós observarmos que ele já falou da sabedoria que faz reluzir o rosto, mas agora ele diz que quem observa o mandamento do rei o faz por causa do juramento feito a Deus. Isso me lembra o fato de que todos os apóstolos que escreveram no Novo Testamento, quando se referem a como andam as coisas no mundo, diz assim, que todo cristão deve submissão às autoridades, deve submissão às pessoas que estão no exercício do poder, deve ser um cidadão que seja mais do que cidadão do país, seja cidadão do reino de Deus. Quando a gente convive com o Senhor, quando a gente obedece à palavra do Senhor, quando a gente traduz para a nossa vida a significância da Escritura, nós entendemos que devemos ser cidadãos do país de uma maneira como se estivéssemos servindo ao Senhor diretamente. O apóstolo Paulo lembra disso. Seja o falar, seja o pensar, seja o agir, em diversos textos ele manifesta essa verdade. Tudo quanto você fizer, faça em nome de Jesus. Então, quando ele diz assim, quem é o rei? Quem é o rei? O rei é uma pessoa que tem autoridade suprema. A sua palavra tem autoridade suprema, verso 4. Ninguém vai ter coragem de perguntar ao rei, o que é que o senhor está fazendo? Que bobagem é essa que o senhor está fazendo? E então, o conselho dele é, por causa do juramento, do teu juramento feito a Deus, não te apresses a deixar a presença do rei, não te obstines, não viva tentando fazer alguma coisa má, alguma coisa desleal, ilegal, porque o rei faz o que bem entende. A palavra do rei tem autoridade suprema. Muita gente pode entender isso do ponto de vista divino. Deus faz o que quer, mas não é o ponto do texto. O ponto do texto é um rei qualquer faz o que bem entende, e o crente em Cristo Jesus é uma dessas pessoas que, por causa do juramento feito a Deus, observa o mandamento do rei. Eu fico pensando em Daniel, por exemplo. Como é que Daniel consegue conviver num país estranho, numa fé estranha, e ainda ser responsabilizado por todo o departamento de profecias do país? E todos os dias gastar tempo com o Senhor, e todos os dias ser encontrado fiel ao Senhor. Esta é a ideia. O nosso pregador está dizendo que a verdadeira sabedoria está exatamente nisto, em não sair da presença das autoridades, em não deixá-las, em não fazer nada contrário ao que a lei determina. Por quê? Por causa do juramento feito a Deus. E ele conclui este parágrafo dizendo o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Ou seja, Senhor, eu não compreendo a história, eu não compreendo a desonestidade dos homens, eu não compreendo a corrupção das pessoas, eu não aceito isso, eu não aceito ser governado por quem se mostra absolutamente incoerente com a legalidade, com os princípios, com as coisas que a tua palavra determina. A sabedoria diz, fique. A sabedoria diz, ande, caminhe, faça a sua parte,
no meio deste mal todo. Eu me lembro de Jesus Cristo, que quando orou pelos seus discípulos, disse: Senhor, eu não peço que tire os discípulos do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pedro vai dizer: honrai ao rei. Então a sabedoria mostra, queridos irmãos, quem tem o coração firmado no juramento feito a Deus, quem guarda o mandamento, ainda que seja um mandamento temporal, não experimenta mal. Como não experimenta mal? Nós somos lesados todos os dias. O que é isto? Como é que não experimenta mal? Tem gente aqui que não passa fome, mas aí que está, o governo, ou sei lá quem quer, os agiotas, arrancam tudo. A pessoa fica sem nada. A sabedoria vai nos ajudar a entender como as coisas acontecem. E esta perspectiva é importante para o pregador. Ele sabe que grande é o mal que pesa sobre o homem. Ele sabe que esta situação do homem vai de mal a pior, mas quem busca a sabedoria está sendo encaminhado para um outro jeito de viver, uma outra perspectiva de viver. Mas o texto, então, deste capítulo nos faz pensar o seguinte: a sabedoria torna o rosto formoso e corrige a postura do sábio diante da autoridade imprevisível. Entenderam? 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 Não entenderam. A autoridade é imprevisível, a gente não sabe o que ela vai fazer. A sabedoria faz com que nós fiquemos firmes. Essa é a ideia. Amém ou misericórdia? Ah, bom. E aí o texto continua dizendo: porque este é o homem, este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. O que é vaidade mesmo? Vaidade é um sopro, é uma névoa. Vaidade é uma tendência que não tem fundamento, é uma coisa que se esvai. É aquilo que a humanidade produz. Enquanto distante de Deus, os seres humanos produzem o que é vaidade. Simples assim. Então, quando analisamos o texto, o pregador vai agora dizer o seguinte: se eu tenho sabedoria e isso me modifica, se eu tenho sabedoria e estou debaixo de uma pessoa, uma autoridade que é absolutamente imprevisível, por causa do juramento feito a Deus, eu devo me manter sábio, reconhecer os tempos, analisar os tempos. Mas agora, nesta porção, o pregador é absolutamente, ele confronta a todos nós. Porque ele acaba mostrando que mesmo quando a gente tem sabedoria, há certas coisas que nós não podemos fazer. E o que nós não podemos fazer? Nós não sabemos nada a respeito do futuro. Quando é que Cristo volta? Alguém sabe? Quando é que você vai morrer?
você sabe? Olha, eu tenho absoluta certeza que se eu soubesse o dia que eu vou morrer, eu morria um dia antes de ansiedade. Gente, eu vou morrer amanhã, morria hoje. Não é? Aí o Senhor diria assim, te peguei no pulo, marquei um dia depois, só para você morrer no dia que eu marquei. Não pode. O fato, queridos irmãos, o fato é que o pregador afirma que nós não sabemos o que há de suceder, o que há de ser, porque não existe ninguém que nos diga. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus se compara aos outros deuses, e Deus pergunta assim, qual dos deuses contou para vocês o que vai acontecer no futuro? Porque eles não sabem. Quem sabe sou eu. Quando Jeremias escreveu uma carta para os exilados da Babilônia, ele disse, olha, estão dizendo por aí na Babilônia que vocês vão voltar rapidinho para casa, mas isso não é verdade. Lamentavelmente, o Senhor me mandou dizer que vocês vão ter que ficar aí 70 anos. Então, a minha sugestão para vocês, assim como o Senhor me mandou, é: construam casas, deem os seus filhos em casamento, tenham filhos e netos, prosperem aí e desenvolvam a sua vida, tudo que vocês aprenderam em Israel, desenvolvam aí. E Deus diz assim, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Meus irmãos, onde nós vamos? O que vai acontecer conosco? Como é que nós vamos ficar velhos? Como é que nós vamos falecer? Em que circunstância tudo isso vai acontecer? Só Deus sabe. Ninguém de nós sabe. A medicina pode nos dizer, olha, se você continuar comendo gordura de porco, você vai morrer. Na verdade, é uma adivinhação, porque tem gente que passa a vida inteira comendo isso e morre mais velho do que quem não come. Deus é que sabe. Deus é que sabe. E a sabedoria é exatamente aquele tipo de conhecimento que nos faz pensar que a nossa vida está na mão de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele resolve. Isso é sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que o praticam, diz a Escritura. O fato é que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Só Jesus, dormindo no barco, cansado. De repente, os seus discípulos, alguns deles pescadores profissionais, acostumados com o mar da Galileia, acostumados com as tempestades, chegam para ele e dizem assim, não se te dá que pereçamos? Podes assim dormir? Estou repetindo o hino, né? Não o texto bíblico. Jesus levanta, não é? Acho que limpa os olhos, acordando de súbito. Vocês já foram acordados para resolver o problema de uma tempestade? Não? Nunca foram? Pois é, a gente acorda assustado e a gente primeiro vai ordenar os pensamentos, vai ficar pensando no que está acontecendo. E Jesus Cristo diz assim, algo assim, para. E a tempestade para. E Jesus dá uma bronca neles, vocês são pessoas de pouca fé. E o povo fica coçando o queixo e perguntando, quem é esse? Quem é esse? Quem é Jesus? Jesus é o que faz o vento reter. Mas nós não somos. Então a verdadeira sabedoria acaba nos mostrando que nós somos incompetentes para fazer muita coisa, por mais que tentemos. Nossa vida não deve ser de atrevimentos loucos em nome da fé. Nós devemos ter a sabedoria de dizer, Senhor, isso não dá, faz o Senhor.
Então, diz o pregador: nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não é o crime que vai livrar o criminoso. Então, o pregador continua no seu discurso e diz assim: eu vi também outra coisa. Além das impossibilidades do ser humano, eu vi outra coisa, eu vi injustiça, eu vi um homem que tem domínio sobre outro homem para arruinar. Eu vi perversos receberem um lugar de sepultura chique, maravilhoso, lembranças de toda a população, e eu vi pessoas que foram santas, que não têm lugar para falecer, não têm lugar para ser enterradas, foram esquecidas na história. Eu vi tudo isso, e isto é vaidade. Quando nós pensamos nessas injustiças, qual é a posição do sábio? Qual é a posição do sábio? O sábio tem que reconhecer que nem tudo está no controle dele. O sábio tem que reconhecer que ele vai ver todos os dias coisas más acontecendo. Eu vou recordar com vocês o que disse o 7:29. Ele disse: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A sabedoria vai nos dizer claramente que nós temos a incompetência de muita coisa. O apóstolo Paulo dizia assim: ninguém busque o seu próprio interesse, mas o de outrem. É mais sábio cuidar das pessoas do que cuidar de si mesmo. Então, o nosso pregador está nos levando para uma situação totalmente diversa do que é o nosso conceito. Qual é o nosso conceito? Nós devemos ser exaltados por nossa inteligência, nós devemos nos achar autossuficientes, é isso? Nós não somos autossuficientes. O poder vem de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o fazer. E o sábio lembra disso. O sábio não diz para Deus: Deus, eu preciso dessa graça, vem comigo e me abençoa, porque eu acabei de fazer. O sábio aguarda a oportunidade que Deus lhe abre, porque o sábio não é capaz de dizer o dia da sua morte, o sábio não é capaz de explicar por que um homem domina outro homem para arruinar, o sábio não tem condições de entender completamente por que os perversos têm todas as chances do mundo e os santos não têm. O Salmo 73 nos ajuda muito nisso. Vocês podem ler em casa o Salmo 73, não vamos ler aqui, mas ele fala de uma situação em que o salmista dizia assim: o que acontece? Todos os dias eu padeço, eu sou afligido, a tua mão pesa sobre mim, todos os dias eu sou corrigido por ti, enquanto que as pessoas que te ofendem, enriquecem, falam contra ti, não acontece nada, não há pagamento do crime delas, e no entanto elas prosperam. Como é que isso funciona? E o salmista diz: eu estava perplexo até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi a sorte dos ímpios. Certamente o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Meus irmãos, o sábio sabe que não sabe. O sábio sabe que não sabe. O sábio espera no Senhor. O sábio coloca as suas mãos no Senhor. Então, a sabedoria aqui é muito limitada. Ela não pode resolver os problemas, mas ela ajuda na compreensão das limitações, ela ajuda na compreensão das injustiças, ela sabe que é necessário que todas estas coisas aconteçam.
O homem foi feito reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, e cada uma das coisas que ele faz vai pagar. Então o sábio tem que ficar quietinho, esperando no Senhor. Mais um trecho que o pregador nos fala, ele diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, como existe essa demora da justiça, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, já que a lei demora para castigar, então o conceito de impunidade impera na mentalidade das pessoas. Ninguém vai me pegar, não vai acontecer nada comigo, então eu estou tranquilo, eu vou deslizar, eu vou escorregar na lei, eu vou desobedecer, eu vou fazer o que é mal, não importa, porque ninguém vai me pegar. Essa é a sensação. E diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E eu fico pensando no seguinte: se há impunidade, a sociedade como um todo está presa, está enredada. Juízes absolvem criminosos, criminosos continuam praticando, a multidão laceia. Mas você se lembre que no começo o pregador disse assim: olha, você fez um juramento a Deus, então você, sábio, seja obediente ao rei. Não importa se ele é previsível ou imprevisível, não importa, seja sábio. Entretanto, ele diz aqui que há uma coisa que ele tem absoluta certeza: eu sei com certeza que aos que temem a Deus bem sucede, mas o ímpio perverso não irá bem. Ainda que ele viva muito, ainda que ele tenha muitas posses, ainda que o seu estilo de vida seja um estilo de vida absolutamente diferente do meu, ainda que a pessoa leve muita gente a uma situação de miséria, como, por exemplo, um traficante de drogas, ele faz isso, a vida dele é matar pessoas pelo vício. Ele mesmo, eventualmente, não é viciado, mas ele leva multidões e multidões à morte. Mas ele está rico. Então, a grande questão do pregador é: o perverso não irá bem. Ele não prolongará os seus dias, mesmo que ele tenha uma sepultura rica, mesmo que ele tenha metade do espaço do cemitério só para ele, mesmo que ele tenha uma porção de coisas, ele não irá bem, porque ele não teme diante de Deus. Então a referência que o pregador faz é a referência da minha sabedoria ligada ao temor de Deus. A minha sabedoria está ligada não à minha inteligência, mas está ligada à minha dependência de Deus. Quando você é dependente de Deus, você é sábio. Esse é o conceito do pregador. Quando eu sou uma pessoa cuja fé está depositada inteirinha no Senhor dos Exércitos, ainda que eu não compreenda as injustiças, ainda que eu tenha imensas reservas contra as autoridades instituídas, a verdadeira sabedoria é
estar pronto diante do rei, estar, mesmo sem compreender direito as injustiças que a humanidade tem, apegado ao Senhor. Porque o texto diz: bem sucede aos que temem a Deus. E ele viu mais uma coisa aqui, quando ele analisou tudo. Ele disse assim: acontece o seguinte, às vezes, os justos sofrem aquilo que deveriam sofrer os perversos. E os perversos têm as bênçãos que os justos deveriam ter. O inverso. O que ele, então, nos afirma é o seguinte: que diante desta coisa absolutamente incompreensível do que acontece na sociedade humana, o papel do sábio é exaltar a alegria. Qual é a alegria? A alegria do sábio é comer, beber e alegrar-se. O apóstolo Paulo, quando estava se dirigindo aos filipenses, ele disse uma coisa interessante a respeito dessa condição de comer, beber e alegrar-se. Ele agradeceu as ofertas que estavam sendo mandadas para ele, por meio dos companheiros de ministério, e disse assim: olha, eu estou agradecido por suas ofertas. Realmente, eu estou abastecido com elas, eu estou suprido, eu tenho para minha necessidade pessoal. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu tanto sei estar abastecido, quanto sei estar sem nada. Eu aprendi a viver contente na abundância ou na escassez. Isso não é o ponto que me traz alegria, não é o ponto que me traz felicidade. Porque ele termina dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele está vivendo num grau de sabedoria, num grau de envolvimento com o Senhor, num grau de harmonia com o Senhor, que ele fica contente de ter dinheiro no bolso ou não ter dinheiro no bolso, de ter dinheiro para comer alguma coisa melhor ou de ter dinheiro para comer alguma coisa básica. Ele está bem, porque não é isso que faz a vida dele. A vida dele está justamente no ponto em que ele está equilibrado na relação com Deus. Então, há diversas coisas que nós podemos perceber. Ele apanha, ele é náufrago, ele é prisioneiro, ele fica com algemas nos pulsos e nas canelas, ele é humilhado em praça pública, e para ele está tudo bom. Não é que está bom, não é que ele gosta de sofrer, ele não é assim. Ele reclama. Quando querem maltratá-lo, ele diz assim: eu quero ir a César. Ele requer os seus direitos. Mas aconteceu um estágio espiritual na vida desse homem tão forte, que este homem já não olha para as coisas terrenas como principais, como fatores preponderantes para a sua existência. E parece que o pregador, quando está enxergando exatamente o outro lado. Mas por que isso acontece? Então, ele diz assim: eu vou exaltar a alegria. E eu vou dizer o seguinte a vocês todos, que me leem, que nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol.
Então a gente pode seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu vou dar graça por não ter dinheiro para comprar ovo? Vou. Ô Senhor, Tu és bendito, porque eu não consigo comprar ovo. Mas o Senhor me deu pão. Bendito é o Teu nome. E isto não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a sabedoria conduz à paciência e esperança em Deus, diante das injustiças, e exalta a alegria de viver a vida que Ele, o próprio Deus, dá na terra. A sabedoria foca justamente em nós valorizarmos o que é fundamental. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, eu sei disso, mas não existe nada melhor do que a gente estar em família, ser amado e amar, ser cuidado e cuidar, experimentar com prazer as coisas que nós conseguimos com o fruto do nosso trabalho. Esta é a verdadeira sabedoria. Isto é uma contracultura para o mundo que nós vivemos. E por último, o pregador diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Ele se aplicou a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. E ele contemplou toda a obra de Deus e viu que nós não podemos compreender a obra que se faz debaixo do sol. Esta é uma limitação da sabedoria. Ainda que nós andemos com Deus, ainda que nós coloquemos diante de Deus a nossa vida e deixemos que Deus a governe, ainda assim, a obra de Deus não está todinha contada. Nós não sabemos de tudo. Isso significa, meus amados irmãos, o que o profeta Abacuque disse, depois Paulo disse: o meu justo viverá por fé. O que é que o Senhor tem para hoje na nossa vida? O que o Senhor tem para amanhã na nossa vida? A nossa sabedoria não responde todas as perguntas. A nossa sabedoria é uma sabedoria derivada da sabedoria de Deus, e por isso ela é parcial, ela não é sabedoria divina. Eu fico pensando, dias atrás, o meu chefe comentando que ele esteve num observatório da Marinha, no Rio de Janeiro, porque desde 1946, o Mackenzie e a Marinha brasileira fazem uma disputa esportiva de estudantes, sem parar. Já é velho o negócio. E a nossa turma foi para lá competir contra os mariners, né? Os homens da Marinha, os soldados da Marinha. Nós ganhamos, viu? Nós ganhamos. O fato é que ele foi levado a um observatório, ele foi levado a um planetário. E ele ficou deslumbrado de ver o céu. Ele ficou deslumbrado de ver a imensidão do universo,
aquilo que o homem pode enxergar, pode acompanhar. E a Bíblia diz assim, para cada uma das estrelas, dos astros, para cada uma das coisas que há no céu, Deus deu um nome. Ele chama todas as estrelas, os astros, as suas criaturas, pelo nome que Ele deu. O que a gente conhece disso? E onde deve levar a nossa sabedoria? Onde é que a nossa sabedoria deve nos levar? A nossa sabedoria deve nos levar ao trono da graça. E dizer, Senhor, nós contemplamos a Tua obra, e nós não podemos compreender a obra que o Senhor faz. O apóstolo Paulo, quando falava a respeito da missão de Jesus Cristo, ele dizia assim, que tudo vai convergir em Jesus Cristo. E o último inimigo a ser vencido, ele disse em 1 Coríntios 15, é a morte. Então, enquanto vocês acham que Jesus Cristo está parado no tempo e no espaço, esperando o tempo passar para voltar, na verdade, ele está vencendo inimigo por inimigo. Ele está fazendo todo o projeto de Deus acontecer. Toda a história está girando em torno da pessoa de Jesus Cristo. E quando chegar na plenitude dos tempos, Jesus Cristo voltará em glória. E toda a obra humana será confrontada com a pessoa de Jesus Cristo. Nós imaginamos que a terra parece descontrolada, parece injusta. Nós olhamos para a humanidade e a vemos decaindo, decaindo, decaindo. Nós precisamos permanecer firmes, porque Deus derramou a sua sabedoria sobre nós, que é Jesus Cristo. E nós precisamos nos lembrar, então, que, mesmo que nós não entendamos o presente, a obra de Deus é maior do que qualquer um de nós possa compreender. Então, o nosso caminho é confiar e viver para Deus. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, o pregador estava muito triste, com muitas perguntas. Mas a Bíblia toda responde. Você fez um juramento a Deus de servi-lo? Então, mesmo que você não compreenda as injustiças que acontecem, creia no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Você não sabe quando é o fim das coisas? Não fique pensando nisso. Viva o dia de hoje. Coma, beba, se alegre. Viva em família. Agradeça a Deus cada dia o que Ele lhe dá, o pão de cada dia. Se submeta às autoridades, por causa do seu juramento a Deus. E viva para a glória de Deus neste mundo perverso. Porque você foi criado por Deus e foi libertado das astúcias em que o homem se meteu. Não entre na dele.